Boa noite, mais uma vez nesta terça-feira. Nesta tarde e noite, estamos recebendo o nosso companheiro Felipe, aqui do Meimei Coquitlam Society, que vai conversar conosco sobre o tema Acalmando a Tempestade. A nossa companheira Vanessa vai fazer a leitura da página inicial e, em seguida, a oração. Obrigada. Boa noite, Aline, companheiros do grupo Meimei. Boa noite, Felipe. A mensagem, então, é do livro Pão Nosso, mensagem número 103, Cruz e Disciplina. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Marcos. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem débita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação, entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas, e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular, e o instante madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreendem a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu. Nos momentos culminantes do Salvador, a cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque isso é constrangida. Possamos, então, nos acalmarmos, abrirmos os nossos olhos espirituais nesse momento, nessa curta palestra de 30 minutos, onde pode ser que seja o nosso primeiro passo para que possamos começar a deixar o nosso homem velho para trás e que a gente consiga forças para começar esse longo caminho que é negar a si mesmo, trabalhando as nossas imperfeições, para assim estarmos prontos, finalmente, para andarmos com Jesus e sentirmos verdadeiramente no coração que o jugo dele é leve. E este é o único caminho que leva à felicidade. Agradecemos imensamente a todos os irmãos presentes aqui e a espiritualidade amiga que tão abnegada está conosco, nos ajudando nessa caminhada. Pedimos também para que eles iluminem as palavras, os pensamentos do nosso palestrante da noite, para que todos possam ser tocados por essas palavras do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Obrigada, Felipe.
Obrigado, Vanessa. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né, de a gente estar aqui falando um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre a perspectiva espírita, que a gente possa, dentro dessa nossa nova ótica espírita, compreender cada vez um pouquinho mais e cada vez um pouquinho melhor os ensinamentos do Cristo, né, e que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Como a Aline já antecipou, o nosso tema de hoje vai ser acalmando a tempestade, e eu acredito que esse tema é um tema um tanto quanto pertinente, né, se a gente considerar o momento que a gente vive, né, no nosso planeta, né, é um momento de pandemia em que o mundo todo vive uma crise sem precedentes, né, nós atingimos a triste marca de 3 milhões de óbitos, né, de desencarnes no planeta em razão da pandemia recentemente. Então, assim, são 3 milhões de espíritos, né, e todos eles que, de alguma forma, todos os outros espíritos que, de alguma forma, estavam ligados, estão ligados a eles, né, direto ou indiretamente. Então, é algo, um momento turbulento, né, que o nosso orbe terrestre passa, e eu acho que o estudo de hoje, né, relembrando quando Jesus, junto dos discípulos, acalmou a tempestade, eu acho que é pertinente com o que a gente vive nesse momento. Eu vou ler algumas passagens do Evangelho de Marcos e de Lucas para a gente relembrar essa passagem. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Apavorados, os discípulos o despertam pedindo socorro. Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Então, essa é a passagem, né, que a gente lê e rememora, e extremamente pertinente, né, ao momento que a gente vive, e é um convite para a gente fazer uma reflexão acerca da nossa fé, né? Jesus pergunta para os discípulos, né, onde está a vossa fé? E nós que já vamos, né, pouco mais aí de um ano de pandemia, e ainda extremamente desesperados, ainda enfrentando tantas incertezas, né, pessoas passando dificuldades do ponto de vista socioeconômico, pessoas, né, que perderam seus entes queridos, né, certamente muitos de nós aqui nesse estudo de hoje conhecem, né, próximos ou não, pessoas que desencarnaram. Então, um momento em que o planeta todo vibra de uma forma muito baixa, né, em razão de tantas dificuldades e de tantos obstáculos. Eu até separei aqui uma passagem de André Luiz, que está no livro Os Mensageiros, em que André Luiz diz o seguinte: a humanidade terrena, esse livro ele é de 1980, ou essa edição, pelo menos, né, de 1980, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora porcentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E aí, quando André Luiz fala dos atuais acontecimentos evolutivos, mesmo que tenha sido há cerca de 40 anos atrás, perante a eternidade, a gente sabe que 40 anos não é nada, né? Piscar de olhos. Então, fica aquela reflexão para a gente: será que a gente está nessa esmagadora percentagem de habitantes da Terra que não se preparou para esses acontecimentos?
né? E com um agravante, né? Nós, espíritas que somos, a gente tem acesso, né, a informações e tem acesso a conhecimentos que alimentam no nosso íntimo a fé que Jesus nos convida a ter, né? Jesus disse aos discípulos, né? Onde está a vossa fé? Nós temos ferramentas e recursos disponíveis, né? Por sermos espíritas, que alimentam essa verdadeira fé, essa fé sólida, ou pelo menos deveriam alimentar, ou deveriam fortalecer no nosso íntimo essa fé sólida, que é a fé raciocinada, que é a fé que faz com que a gente não só acredite por acreditar, ou acredite porque é, alguém falou, ou uma palestra que a gente assistiu, mas a gente acredita e crê e espera porque aquilo faz sentido, né? Porque a gente compreende, né? Então, essa fé sólida, inabalável, é a fé que Jesus nos convida a ter nos momentos turbulentos. E não só nos momentos turbulentos, né, íntimos que cada um de nós vive, né, constantemente, em razão da nossa instabilidade moral e espiritual, mas também coletivamente, que é o que estamos vivendo, né, nesse momento no nosso planeta. Então, assim, o que a gente precisa entender é que, apesar de não parecer, tudo na Terra, né, absolutamente tudo, obedece às leis naturais. Né? Assim, essas coisas que acontecem, elas concorrem para um objetivo maior, providencial, que é o aperfeiçoamento, né, das condições de habitualidade da Terra, né? E, naturalmente e simultaneamente, né, o progresso da humanidade. Então, quando vem esses fenômenos que chocam, né, há alguns anos a gente teve o tsunami, que dizimou centenas de milhares de vidas. A gente vê vários exemplos ao longo da história da humanidade de desencarnes em massa, né? Talvez não na proporção que a gente tem as guerras, que a gente já passou por várias, né, ao longo da história da humanidade, e agora a gente está passando por essa situação também da pandemia, né? Tudo isso tem um objetivo providencial, né, que vai aperfeiçoando as condições do planeta, vai fazendo com que todos revejam seus valores, revejam suas posturas, né, e naturalmente, simultaneamente a essas tragédias, a gente vê o progresso da humanidade acontecendo, né? E a gente tem que entender, né, e não podemos esquecer nunca que em todas, né, há diversas moradas na casa do Pai, né? Então, nessas incontáveis moradas do Pai Celestial, cada uma delas é governada por um ser crístico, né? E a Terra não é diferente, a Terra é governada por um Espírito perfeito, né, preposto de Deus, que é Jesus, né? E assessorado pelos espíritos, por espíritos altamente evoluídos, né? Então, por sermos espíritas, né, espíritas que somos, a gente tem que crer de forma inabalável, né, de forma sólida, de forma fortalecida, de que tudo está sob controle e acontecendo da forma como tem que ser, né? Não precisamos nem dizer que a gente, né, a gente já sabe que o planeta está num momento de transição. A gente vive um momento de transição planetária em que a Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações e se tornando um mundo de regeneração. E até pela lei da destruição é fundamental, né, que tudo isso que está acontecendo aconteça para que essa transição ocorra, né? Só que nem todos no planeta são espíritas, né? Infelizmente. Então nem todo mundo pensa assim, né? Tem muita gente que acredita que a Terra está com seus dias contados, né? A gente vê na televisão aí, em Hollywood, né, nos filmes apocalípticos, né, o fim da Terra acontecendo constantemente, né? Então, para aqueles que pensam assim, né, eles só pensam assim porque eles não têm acesso, né, eles não têm a informação sobre a realidade espiritual que acontece na Terra. Por isso que nós espíritas, além de sermos privilegiados, no sentido de termos acesso
a essas informações, nós somos a nossa responsabilidade, ela é compatível, né, e condizente, ou deveria ser, com esse grau de conhecimento que nós temos, né? Como essas pessoas não têm essa informação, não têm esse conhecimento, né, as transformações pelas quais o planeta passa, né, e vai continuar passando nos próximos anos, elas acontecem também muito em razão do desequilíbrio, né, de todas essas pessoas. Então, é fundamental que nós, conscientes que somos, tenhamos uma postura diferente, uma postura vibracional diferente, né, de, de, de entender e aceitar as coisas como elas são, com resignação, né, não é por comodismo, por conformismo, é por resignação, por enxergar o propósito maior, né, porque nós sabemos, né, nós entendemos que a população do planeta não é a população de encarnados. A população, inclusive, de desencarnados é muito maior do que a população de encarnados no planeta. E a gente sabe, né, da influência dos espíritos em nossas vidas. Essas pessoas que acreditam que o fim da Terra é próximo, ou elas são extremamente materialistas e só enxergam a vida do ponto de vista material como essa única existência, ou elas não têm a menor noção de como se dá a influência dos espíritos em nossas vidas, né, para o bem ou para o mal, né? Então, dito isso, essa aparente vitória do mal que a gente vê, né, com tragédias, com guerras, com populações sendo dizimadas, ou no nosso caso atual, né, da pandemia, ela nada mais faz com que a misericórdia infinita do Pai ela seja revelada, porque constantemente está nos reiterando essas oportunidades para a gente continuar aqui, né? A gente sabe que está acontecendo um expurgo em massa de espíritos do planeta, né? O que não quer dizer que todos esses 3 milhões que desencarnaram de Covid são espíritos que não estão aptos a reencarnar no planeta, né? Pelo contrário, né? Mas muitos deles não vão reencarnar, né? A literatura espírita deixa isso bem claro para a gente, né? Inclusive Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né? Deus permite que haja grandes criminosos entre vós, a fim de que vos sirva de ensinamento. Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Então, é claro, né, para não gerar nenhum tipo de dúvida, a gente não está aqui afirmando que todo mundo que desencarna nessas tragédias estão sendo expurgados e não voltam para a Terra nunca mais. Não é isso, de forma alguma, né? Muitos desses espíritos são espíritos como nós que ainda estão aptos, né, e aprendendo e evoluindo e vão continuar reencarnando no planeta. Mas muitos deles também já estão sendo aproveitados para que possam reencarnar futuramente em mundos inferiores, em razão da nova etapa que o planeta está adentrando, né? Então, esses espíritos, né, que muitas vezes tumultuam, e a gente vê, né, espíritos tumultuando, espíritos que ainda não compreendem que todos os caminhos, de uma forma ou de outra, levam à perfeição, só que alguns caminhos são mais penosos e mais lentos e mais difíceis, né? Esses espíritos que tumultuam, digamos assim, na realidade, eles atuam no planeta como agentes da vontade divina, né? E quando a gente fala vontade divina, não é no sentido de que a vontade de Deus é que a gente sofra, ou a vontade de Deus é que a gente passe por dificuldades. Deus não tem essa vontade, né? Quando a gente fala vontade divina, a gente está querendo dizer as leis naturais, né? Pensando, né, na lei de causa e efeito e pensando nos débitos, né, que cada um de nós cria, né, para com as leis. Então, essas entidades eles são agentes dessas leis naturais, né? E a atuação delas, mesmo que perniciosa, ela acaba estabelecendo e mantendo a harmonia das forças físicas da natureza. Por mais difícil que isso possa parecer sob uma ótica
materialista. A gente só consegue compreender isso quando a gente olha para uma situação como essa, por exemplo, do ponto de vista espiritual, né? Então, assim, voltando ao que a gente estava falando, né, a gente sabe que Jesus vem presidindo, né, os destinos do nosso orbe desde a sua formação, né, há bilhões de anos atrás, né, bilhões. Jesus já era Jesus há bilhões de anos atrás. Então, isso já mostra a distância espiritual, evolutiva que a gente tem de Jesus, né? Quando a Terra ainda nem era a Terra, Jesus já era Jesus. Né? Então, ele vem presidindo os destinos do orbe desde a sua formação. E João, no seu evangelho, né, no capítulo 1, ele diz: Jesus tinha, né, como ainda tem, completo domínio sobre os movimentos, sobre os que movimentam os elementos naturais, de sorte que a uma manifestação da sua vontade potentíssima, tanto podia fazer cessar uma tempestade e serenar as ondas do mar, como promover outros fenômenos análogos, maravilhosos, sem dúvida, mas perfeitamente explicáveis, né, hoje, dentro do conhecimento que a gente tem do Espiritismo, por exemplo. Né? O que anteriormente era visto como algo miraculoso, né? Hoje a gente consegue compreender com muito mais facilidade, em algumas situações até com clareza. Né? O grande exemplo que eu acho disso são os passes, né, magnéticos. Né? Jesus impunha as mãos e curava os enfermos, né? Aquelas pessoas viam aquilo como um milagre naquela época. Hoje, com o conhecimento que a gente tem de magnetismo e do passe espiritual, a gente sabe que é perfeitamente possível que a gente consiga alcançar isso também. Né? Então, assim, a ação de Jesus, né, no episódio da tempestade, então, visava despertar, né, nos discípulos a fé, né, como a gente falou, né, aquela virtude preciosa naqueles que acompanhavam, porque Jesus sabia que era importante o fenômeno acontecer, o fenômeno do, entre aspas, milagre, para que gerasse um espanto, para que gerasse aquele encantamento dos discípulos, para que eles pudessem, de fato, pregar com tanta veemência e com tanto fervor e com tanta credibilidade tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus. Né? Porque Jesus ele era um conhecedor profundo da psicologia humana. Então, ele sabia que não bastava simplesmente dar a lição ou ensinar a lição do ponto de vista teórico para os discípulos. Era importante que o fenômeno acontecesse para despertar a atenção daqueles discípulos. Né? Mas, como a gente disse, não eram milagres. Né? Jesus era o maior, né, o maior manipulador de fluidos que já existiu na Terra. Né? Então, ele mesmo afirma, né, está no Evangelho de João também, né, aquele que crer em mim fará também as coisas que eu faço e outras ainda maiores. É o que a gente estava falando, o passe é um grande exemplo. Né? E quando ele fala aquele que crer em mim, né, ele está querendo dizer aquele que se tornar uno comigo, né, que estiver em unidade com Jesus, em sabedoria e em bondade, assim como ele era com o Pai. Né? Aí a gente vê a distância que a gente está de Jesus, né? Quando é que a gente vai conseguir se igualar em sabedoria e bondade com Jesus, assim como ele se assemelha com o Pai? Né? A gente ainda tem que reconhecer que a gente está ainda engatinhando, né, nesse processo evolutivo, né, muito distante dessa condição, mas que nós vamos chegar lá. E quando a gente chegar, nós vamos fazer as coisas que Jesus fez e faz, né? E até mais. Então, dá uma olhadinha no horário aqui, já são 7h25. As tempestades, os furacões, as erupções, os terremotos, as guerras e agora, principalmente, né, a pandemia, tudo isso acontece, né, para que a Terra evolua. Por mais estranho que isso pareça do ponto de vista material e para aqueles que enxergam a vida de uma perspectiva ainda muito limitada, mas nós que temos essa perspectiva mais dilatada, essa visão mais ampla do que de fato é a vida, a gente consegue ver claramente que tudo isso concorre para a evolução do planeta. Né?
E porque a gente entende, né, a condição atual do nosso planeta. O planeta Terra é um planeta relativamente novo, né, e que ainda tem grandes estágios evolutivos ainda pela frente, ainda não alcançou as melhores condições de equilíbrio, né? Como a gente disse, é um mundo ainda de provas e expiações, se tornando, né, um mundo regenerador. Então, todos esses cataclismos, né, então, ao mesmo tempo que eles contribuem para o fim, né, que a gente vê através da lei da destruição, né, eles ensejam, né, aos que são vitimados por eles, né, pela pandemia, ou pela guerra, ou pelo que quer que seja, pelas tragédias naturais, né, o resgate, né, que esses espíritos têm para com as leis divinas, né, e assim se dá a, a benevolência, a misericórdia e a justiça divina, né. São dores e aflições que às vezes esses espíritos, ou os que desencarnam, ou até mesmo os que ficam aqui, passam em razão, né, dos débitos que eles têm para com as leis divinas, né. Então, quanto mais quitações de débitos acontecem, mais equilibrado fica o planeta coletivamente, né. Então isso é que é importante a gente entender. Que a gente olha, às vezes, sobre uma perspectiva ainda meio limitada, mas a gente esquece que quando acontecem esses desencarnes em massa, ou essas tragédias coletivas, o número de quitações de débitos para com as leis é muito grande. E isso vai restabelecendo o reequilíbrio do planeta, né? Então, assim, a gente não pode se enganar, né? A gente tem que sempre entender que nada acontece no planeta à revelia de Deus, né? Assim como nada, absolutamente nada, contraria os desígnios divinos, os mais elevados e sábios desígnios divinos. Então, todas essas calamidades, né, que afligem o planeta e outras virão, né, não tenhamos dúvida disso, elas têm uma razão que é justa, né? E mesmo que ainda inacessível nosso ainda pequenino grau de entendimento atual, a gente precisa cada vez mais alimentar no nosso íntimo, né, esse entendimento, né, para que a gente fortaleça a nossa fé raciocinada, né? Eu separei aqui para a gente concluir uma uma passagem, eu vou até pular aqui a passagem que eu ia ler de Kardec e vou passar para uma passagem aqui do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes alertava para a gente que as sombras trevosas pairam sobre a humanidade, as sombras trevosas que pairam sobre a humanidade hão de ceder lugar à claridade do dia que surge. O Espiritismo logrará a renovação da sociedade, implantando o primado do amor. E sois vós, meus filhos, que devereis fazê-lo a contributo, às vezes da lágrima, da solidão e do silêncio, não anuindo com o crime, nem convivendo com o erro, seja qual for a justificativa que apareça como conciliadora. Uma onda de sofrimentos varre a terra, e o homem chora. A morte o ameaça. Em vão, ele se pergunta: o que é a vida? Vós haveis solicitado a permissão divina para renascer, semeando esperança e luz. Vós rogastes a permissão de reencarnar para oferecer à humanidade os requisitos para um mundo melhor. E o mundo espiritual vos tem atendido. Este é o vosso momento de servir. É necessário que nos convençamos de que esta é a hora, não amanhã, nem mais tarde. Este é o momento azado para a nossa entrega. Sem abandonarmos os compromissos a que nos vinculamos, deixemos Jesus tomar conta do nosso coração. Então, com essa mensagem maravilhosa de Dr. Bezerra de Menezes, né, que a gente entenda que toda essa turbulência, na realidade, é um chamamento para que a gente cada vez mais pratique a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, entendendo que no tempo próprio, na hora certa, Jesus vai repreender todo o mal, né? Assim como ele fez com o vento
e o mar tempestuoso, né? Que todas as forças da natureza, né, estão submetidas a ele, e a bonança vai retornar à Terra, né? A Terra é esse frágil barco que nós estamos navegando, mas nós temos do nosso lado, né, esse capitão maravilhoso que é Jesus e que tem esse poder. Então é fundamental que a gente coloque em prática todos os seus ensinamentos para conosco. Então, com o avançado da hora, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome do Cristo, estudando o seu Evangelho, buscando compreender os porquês das vicissitudes da vida, das turbulências, e quais as lições que devemos tirar, refletindo acerca da transformação moral que devemos fazer no nosso íntimo, para que possamos honrar o compromisso assumido de sermos luz nos ambientes trevosos. Sabemos que reencarnamos aqui no planeta Terra com vários compromissos e que possamos, através do apoio e suporte da doutrina dos espíritos, honrá-los com louvor. Abençoe, Pai amado, o nosso planeta, hoje, agora e sempre. Que assim seja.